Bom, pessoal, vamos lá, então, para a parte da nossa aula, efetivamente, tá? Então, avançando um pouco no conteúdo, essa parte também é bem importante, que a gente vai finalizar um pouquinho aí os direitos da personalidade. Então, dando sequência, como eu tinha dito para vocês, a gente não vai ter um rol taxativo sobre os direitos da personalidade, nem poderia, conforme a gente já viu aí pelas próprias apresentações dos trabalhos e da forma como a gente foi trabalhando. Mas a gente vai ter algumas previsões legais, né? Então, como eu disse para vocês, ali pela estruturação, é, pela estruturação do nosso Código Civil, a gente vai ter, então, né, a partir do artigo 11, uma série de movimentos, né, que vão ser pensados nesse sentido. E aí nós vimos, então, o artigo 11 falando sobre as exceções, falando sobre as características, algumas das características dos direitos da personalidade. No artigo 12, nós já vimos isso também, a possibilidade de se exigir que se cesse essa ameaça ou lesão, ou ainda a possibilidade de se reclamar perdas e danos, reparação financeira por esses danos extrapatrimoniais. Na sequência, a gente vai ter uma série de artigos que vão falar sobre alguns direitos da personalidade de maneira espaçada. Vocês vão ver que tem conexão com aquilo que a gente já trabalhou em sala de aula. Então, por exemplo, o artigo 13, ele vai falar: salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Qual a grande questão aqui, né, gente? O que acaba estando envolvido aqui dentro dessa questão? É aquilo que nós falávamos de, por exemplo, eu vou dispor do próprio corpo vivo se não for por exigência médica ou se não houver essa possibilidade, né? Então, em casos especiais, isso é permitido através da própria lei dos transplantes, ou seja, aqueles órgãos que não sejam considerados vitais e que possam ser doados pelo indivíduo. Então, isso é possível, né? Isso pode ser pensado, né? Mas eu não posso fazer ter disposições sobre o próprio corpo que vão importar em diminuição da integridade física. Então, por exemplo, cortar uma mão, cortar um braço. Eu vou leiloar um pedaço do meu dedo, né? Eu vou cortar para vender. Isso não pode acontecer, salvo por exigência médica, né? Que é o caso da amputação, etc. Então, esse direito ao corpo vivo, ele não pode ser diminuído. Quais as grandes questões que a gente tem, né? Por exemplo, nisso, né? Que nós falamos sobre algumas questões e a possibilidade de disposição, né? Entra aí alguns casos especiais, né? E isso aparece também até na nossa revisão, e eu disse para vocês que a gente falaria aqui sobre isso, mas isso aparece na nossa revisão quando a gente trata sobre a disposição, por exemplo, é, por exemplo, é, da barriga de aluguel, da disposição do leite materno, sêmen, óvulo, do próprio sangue, né? Então, como é que a gente pode dispor? Se eu não posso dispor do corpo vivo, como é que eu disponho dessas questões? Então, primeiro, a grande questão polêmica em tudo isso é justamente a questão da onerosidade, né? Eu não posso onerar, por exemplo, para fins de emprestar o meu corpo vivo para gestação no meu útero. Então, inclusive, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que vai tratar sobre esses limites. Então, por exemplo, na barriga de aluguel, tem que ser uma pessoa maior e capaz, as pessoas devem ter parentesco entre si, né? Eu não posso, eu tenho que ter reconhecidamente a impossibilidade gestacional da mãe biológica, ou seja, ela não pode dizer assim, eu não quero porque, né, eu tenho, quero manter o corpo, enfim, né, ela tem que efetivamente, e o ato tem que ser gratuito. Então, isso acontece da mesma forma em relação aos transplantes. A gente falou um pouquinho sobre isso, até o pessoal citou um seriado, eu acabei assistindo. Não vou dizer o nome do seriado, porque está gravando. Mas é bem interessante para a gente pensar, né, o quanto essas questões são importantes. E existe uma discussão muito importante, né, relativa à questão
da permissão do uso de piercings, da feitura de tatuagens, porque não deixa de ser uma lesão na pele, né, gente? E isso acabou sendo socialmente permitido. Até em alguns casos, alguns tipos de mutilação, né, de automutilação. Então, isso também tem sido pensado e se tornou, de certa forma, uma questão bastante polêmica para a gente pensar, tá? Então, tá aí, ó, algumas coisas para se pensar sobre isso. Ainda, gente, de outro lado, a gente vai ter direito ao corpo morto, né? E aí há uma previsão legal no artigo 14 dizendo é válida com objetivo científico ou altruístico à disposição gratuita do próprio corpo, ou seja, com objetivo de pesquisa, né? O que não pode, gente? Não pode se fazer a doação se recuperar um cadáver, por exemplo, de um indigente e levá-lo para pesquisa sem nenhum tipo de autorização ou de maneira clandestina, né? Mas se for feito com um objetivo científico, então, olha, vai haver a doação de um cadáver para fim de estudo na Faculdade de Medicina, etc. Então, isso é possível, tá? Esse ato de livre disposição, ele pode ser revogado, então a pessoa pode voltar atrás, e ele tem que ser gratuito, tá? Então, isso é bastante importante. Da mesma forma, vai acontecer em relação à doação de órgãos. Então, por exemplo, o indivíduo informou que ele é doador, ou a família optou pela doação, né? Vai se fazer o aproveitamento de todos os órgãos compatíveis, vai se ter o respeito à fila, e isso é bastante importante, porque a fila ela tem um critério de emergência, então ela obedece um critério médico, e também a questão da gratuidade, não adianta pagar, não adianta ir atrás disso, que isso não vai resolver. O código também se ocupou de falar no artigo 15, antes aqui até de falar no artigo 16, na questão do nome, ele disse, olha, ninguém poderá ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. E aqui vocês vão lembrar, e até no nosso materialzinho, nós falamos um pouco sobre a questão da testemunha de Jeová, ou seja, da questão da autonomia do paciente, do que nós chamamos de livre consentimento informado. Quando nós tratamos sobre a questão do exemplo, né, das pessoas que seguem a religião como testemunhas de Jeová, elas têm como elas seguem uma religião que não permite a submissão, né, a situações de transfusão de sangue, por exemplo. E isso foi objeto de ações judiciais, né, no sentido que o indivíduo que se o indivíduo corresse risco de vida, ele deveria ser submetido, ainda que ele não autorizasse, né? Ainda que seja em detrimento à sua crença religiosa. Qual a grande questão aqui, né, gente? De um lado está a recusa de consciência desse indivíduo, de outro lado está a questão dele poder ou não, né, manifestar essa vontade ou se submeter em relação a isso. Via de regra, quando se trata de adulto, isso é mais tranquilo, né? Por quê? Porque se entende que sim, né? A pessoa pode manifestar a sua negativa a esse tratamento médico, desde que ela tenha consciência e tenha condições de entender, né, mais perfeitamente sobre a questão sobre todos os riscos que ela pode correr, né? Então, se ela tiver esse consentimento informado, tudo bem. A grande questão é em relação ao menor de idade, ou seja, o indivíduo que é absolutamente ou relativamente incapaz, na medida em que ele não consiga, né, manifestar sua vontade, ou ainda sua vontade vai ser manifestada pelo seu responsável. Nesses casos, já existe uma decisão do nosso tribunal aqui, no sentido de que deve se priorizar o entendimento médico e não se priorizar a vontade do responsável, na medida em que o indivíduo, menor de idade, não responde por si próprio. Então, essa é uma das grandes questões. E aqui, gente, entra todo aquele universo que a gente discutiu, né? Quando nós falamos, por exemplo,
sobre toda a questão relacionada à intervenção médica, sobre a questão da eutanásia, sobre a questão do testamento vital, né? Então, até que ponto a gente pode ou não recusar? E aí vocês vão lembrar, e falamos disso também, sobre as próprias cirurgias, né? Quando a gente vai submeter a uma cirurgia, a gente assina lá um documento dizendo todos os riscos, né? Onde são esclarecidos todos os riscos daquilo que pode nos acontecer. Bem, o direito ao nome civil. Gente, olha lá, né? O artigo 16 ele vai falar: toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o pré-nome e o sobrenome. O pré-nome, gente, é como a gente é conhecido, né? Então, no meu caso, Viviane Neri Viegas. Meu pré-nome é Viviane e meu sobrenome, então, o sobrenome dos meus ascendentes. Então, o Neri, a minha mãe, e o Viegas, no meu pai. O nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que a exponham a desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. Então, essa proteção do artigo 17, ela vai muito ao encontro daquilo que nós tratamos de maneira mais breve, mas que nós falamos também sobre a questão da utilização do nome, por exemplo, em redes sociais, né? A própria questão das fake news. Né? Então, o quanto isso, em que pese não haja a intenção de se difamar, ou seja, de se ferir a honra do indivíduo, do ponto de vista de lhe atribuir um determinado fato ao qual ele não tenha cometido, ou uma determinada conduta que ele não tenha, ou comportamento que ele não tenha tido, mas, independentemente disso, não se pode expor, né, o nome da pessoa a desprezo público. Ainda não se pode expor o nome e se utilizarem, por exemplo, em propaganda comercial, se nós tivermos diante de uma situação em que não haja autorização, né? Então, o indivíduo tem que ter autorização para poder utilizar o nome nessa propaganda comercial. E, por fim, né, o pseudônimo que for adotado para atividades lícitas goza de proteção que se dá ao nome, que é o caso da Xuxa, né? A gente sempre usa o nome Xuxa, Pelé, etc. Então, são pseudônimos, são como se fossem novos nomes, né, ou apelidos que são dados a esses indivíduos e que eles têm a mesma proteção, a mesma preservação ao nome civil. Tá aí, ó, o que são, né, como é que se monta, como é que se estrutura o nome. Nós vamos ter o pré-nome, que é a identificação, o sobrenome, que é o chamado patronímico, que vai identificar a origem familiar, ou seja, ó, eu venho da família Viegas, eu venho da família Neri, eu venho da família XYZ. E o agnome, que é essa partícula diferenciadora, que agora não tem sido tão comum, né? Mas que antigamente era bastante comum utilizar como filho, neto, júnior, etc. Tá? E aqui, gente, a grande importância das últimas alterações que nós tivemos, inclusive isso foi no ano passado, que houve uma alteração na legislação relacionada ao nome civil e à própria questão de alteração do nome. Então, essa leizinha 14.382 de 2022, ela é uma lei de junho, se eu não me engano, do ano passado, ela justamente veio botar uma pedra, ou sedimentar um pouco a questão da alteração do nome. Por quê? Porque assim como a gente tem muitos casos, né, relacionados, por exemplo, há nomes que são estranhos ou que se pensa que são nomes esquisitos ou que não, né, que podem expor a pessoa ao ridículo, etc., e que por vezes essas pessoas tiveram esse nome lá quando foi feito o registro civil no seu nascimento. Assim como a gente tem situações assim, a gente tem situações em que o indivíduo, por exemplo, tem né, uma outra opção sexual, por exemplo, ou ainda no caso dos transexuais, né? Então, tudo isso era objeto de discussão, né, de ferrenhas discussões, por quê?
Porque antes nós tínhamos toda uma preocupação, né, e existia um princípio chamado princípio da imutabilidade do nome, onde a gente pensaria assim, olha, a regra geral tem que ser que o nome tem que ser imutável, porque se a gente permitir que o indivíduo troque o seu nome pura e simplesmente, isso pode acarretar algum tipo de fraude, algum tipo de instabilidade do ponto de vista da ordem civil, etc. Dentro dessa compreensão, se passa, então, a entender, né, e essa alteração, ela foi bastante sensível, mas se passa a entender que é possível, né, se fazer, então, a alteração do nome de maneira imotivada, ou seja, desde que isso seja feito apenas uma vez. Está aqui a legislação, inclusive, ó, o artigo 56 vai nos dizer isso. Ele vai dizer, ó, a pessoa registrada poderá, após atingir a maioridade civil, ou seja, após os 18 anos, ou ainda quando ela for antecipada via emancipação, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada em meio eletrônico. Então, são duas coisas, né? Ela pode alterar isso, fazer a alteração do seu prenome. Então, por exemplo, o indivíduo foi chamado de tomate, foi chamado de copo, sei lá, né? E ele quer vir alterar o seu nome depois da sua maioridade civil, ele pode fazer isso diretamente no registro civil, diretamente em cartório, né? Sem precisar motivar. Então, essa alteração do prenome, que é o primeiro nome, não é o sobrenome, porque daí o sobrenome, sim, você terá que comprovar o vínculo de parentesco, você terá que comprovar o vínculo de casamento, etc. Tá? Mas na alteração do prenome, é possível de maneira muito tranquila, tá? Outro grande ponto, gente, que a lei se preocupou, no artigo 55, parágrafo 1º, ela se preocupou que o registro, o oficial de registro possa negar o registro de prenomes que sejam suscetíveis ao ridículo. Então, o indivíduo que chega lá e diz, olha, eu quero que meu filho se chame Carro, quero que meu filho, né, Carro Lento, é o nome dele, né? Então, sei lá, ele pode negar. E aí sim se submete à decisão judicial, se ainda assim os pais insistirem, né, os genitores insistirem na definição desse nome. Então, isso é bastante importante. Tá? Então, essas duas grandes alterações em relação à lei 14.382 foram fundamentais para que a gente pudesse pensar. Sobre a alteração de sobrenomes. Então, aqui não é mais o prenome, eu não alteraria mais o Viviane, né? Eu alteraria o Neri Viegas, por exemplo. Né? Na alteração de sobrenome, ela também pode ser requerida ao oficial de registro, mas ela tem que ser apresentada a documentação necessária para isso. Então, casamento, né? Ou a inclusão ou exclusão do nome do cônjuge, né? Se na constância do casamento ou depois da dissolução dele, a inclusão de algum sobrenome familiar, etc. Então, para isso, tem que comprovar que efetivamente isso existe. Tá? Então, isso é bastante importante. É... E por fim, gente, o prenome ele também vai ser definitivo e pode se ter a substituição pelo que chamamos de apelido notório, por pseudônimos, tá? É bastante comum que se inclua pseudônimos dentro do próprio prenome, né? Com vistas, já que a pessoa é efetivamente conhecida, né, por essa nomenclatura, então isso pode acontecer. Gente, o que eu queria trazer mais para vocês, tá? Só para a gente relembrar algumas coisas aqui que são importantes sobre o direito da personalidade, sobre tudo isso que a gente vem conversando. Existe um resumão de tudo isso, tá? Nós vamos, então, até o grau A, até o ponto 5, que é a extinção da pessoa física ou a sua morte natural, onde a gente vai ver a partir da próxima aula. Essa nossa próxima aula será gravada, então eu já vou gravar para vocês, a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar de comoriência, de extinção da pessoa física ou da morte natural, nós vamos corrigir a nossa prova, nós vamos fazer tudo isso, tá bem? Então, queria deixar um grande abraço para vocês, que vocês utilizem o resumo, leiam,
releiam, façam anotações, porque ele é fundamental. Tá bom? Grande abraço.